Segunda Reis, capítulo 4. A esposa de um dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Seu servo, meu marido, morreu. E o Senhor sabe o que o seu servo sempre temeu a Jeová. Agora um credor veio para levar meus 2 filhos como escravos dele. Então Eliseu lhe disse: O que eu posso fazer por você? Diga-me o que você tem em casa. Ela respondeu: Sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro com azeite. Ele disse então: Vá, peça vasilhas vazias a todos os seus vizinhos. Traga quantas puder. Depois, entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos. Encha de azeite todas as vasilhas e separe as que estiverem cheias. Então ela foi. Depois que ela fechou a porta atrás de si e dos seus filhos, eles começaram a passar as vasilhas para ela e ela despejava azeite nelas. Quando as vasilhas ficaram cheias, ela disse a um dos seus filhos: Traga-me outra vasilha. Mas ele disse: Não há mais nenhuma vasilha. Nisso o azeite parou de escorrer. Então ela foi e contou isso ao homem do verdadeiro Deus e ele disse: Vá, venda o azeite e pague as suas dívidas. E você e seus filhos podem viver com o que sobrar. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher de destaque. E ela insistiu com ele para que tomasse uma refeição ali. Todas as vezes que passava por ali, ele parava para comer. Então, ela disse ao seu marido: Sei que o homem que sempre passa por aqui é um homem santo de Deus. Vamos fazer um pequeno quarto no terraço e colocar lá para ele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candelabro. Assim, ele poderá ficar lá toda vez que passar por aqui. Certo dia, ele chegou ali e foi ao quarto no terraço para se deitar. Mas ele disse a Geazi, seu ajudante: Chame a sunamita. Assim, ele a chamou e ela foi até ele. Eliseu disse a Geazi: Por favor, diga a ela: Você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que pode ser feito por você? Devo falar com o rei ou com o chefe do exército a seu favor? Mas ela respondeu: Já estou bem, morando entre o meu próprio povo. Assim Eliseu perguntou: Então, o que se pode fazer por ela? Geazi respondeu: Bem, ela não tem filho e o seu marido é idoso. Ele disse imediatamente: Chame aqui. Assim, Geazi a chamou e ela ficou parada à entrada do quarto. Então, Eliseu disse: Nesta época, ano que vem, você estará com um filho nos seus braços. Mas ela disse: Não, meu senhor, homem do verdadeiro Deus, não minta sua serva. No entanto, a mulher ficou grávida e deu à luz um filho naquela mesma época, no ano seguinte, assim como Eliseu tinha dito. O menino cresceu e, certo dia, ele foi atrás do seu pai, que estava com os ceifeiros. Ele disse ao pai: Ai, minha cabeça, minha cabeça. Então seu pai disse ao ajudante: Levem-o para a mãe. Assim, ele o levou à sua mãe e o menino ficou no colo dela até o meio-dia. E então morreu. Ela subiu então ao quarto no terraço, deitou na cama do homem do verdadeiro Deus e saiu, fechando a porta atrás de si. Ela chamou seu marido e disse: Por favor, envie-me um ajudante e um jumento e deixe-me ir depressa ao homem do verdadeiro Deus e voltar. Mas ele disse: Por que você vai vê-lo hoje? Não é lua nova nem sábado. No entanto, ela respondeu: Não se preocupe. De modo que ela selou o jumento e disse ao seu ajudante: Vá depressa e não diminua o passo por minha causa, a menos que eu lhe diga. Então ela foi ao encontro do homem do verdadeiro Deus no Monte Carmelo. Assim que o homem do verdadeiro Deus a viu de longe, disse a Geazi, seu ajudante: Veja, é a sunamita. Por favor, corra ao encontro dela e pergunte-lhe: Você está bem? Seu marido está bem? E o seu filho? Então ela respondeu: Está tudo bem.
Quando ela chegou ao homem do verdadeiro Deus no monte, agarrou os pés dele. Então Geazi se aproximou para afastá-la. Mas o homem do verdadeiro Deus disse: deixa, pois ela está amargurada. E Jeová me ocultou o motivo disso e não me falou nada. Então ela disse: será que eu pedi um filho ao meu senhor? Eu não disse, não me des falsas esperanças. Eliseu disse imediatamente ao Geazi: prenda sua veste na cintura, pegue meu bastão e vá. Se encontrar alguém, não o cumprimente. E se alguém o cumprimentar, não responda. Vá e ponha meu bastão sobre o rosto do menino. Então a mãe do menino disse: tão certo como Jeová vive e como o Senhor vive, não o deixarei. Assim Eliseu se levantou e foi com ela. Geazi foi na frente deles e pôs o bastão sobre o rosto do menino, mas não houve nenhum som nem reação. Ele voltou ao encontro de Elias e lhe disse: o menino não acordou. Quando Eliseu entrou na casa, o menino estava morto, deitado na sua cama. Ele entrou no quarto e fechou a porta, ficando apenas os dois no quarto, e começou a orar a Jeová. Depois subiu na cama e se deitou sobre o menino. Ele pôs a sua boca sobre a boca do menino, os seus olhos sobre os olhos dele, a palma das suas mãos sobre a palma das mãos dele, e ficou estendido sobre ele. E o corpo do menino começou a se aquecer. Eliseu andou de um lado para o outro na casa, subiu na cama, se estendeu novamente sobre o menino. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou então Geazi e disse: chame a sunamita. Assim ele a chamou, e ela foi. Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés de Eliseu e curvou-se diante dele por terra. Depois pegou seu filho e saiu. Quando Eliseu voltou a Gilgal, houve fome no país. Os filhos dos profetas estavam sentados diante dele, e ele disse ao seu ajudante: ponha a panela grande no fogo e faça um cozido para os filhos dos profetas. Assim, um deles foi ao campo colher malvas, achou uma trepadeira silvestre, colheu delas bagas e encheu a sua roupa. Quando voltou, picou-as dentro da panela do cozido, sem saber o que era. Depois serviram o cozido para os homens. Mas, assim que comeram dele, gritaram: a morte na panela, homem do verdadeiro Deus! E não puderam comê-lo. Assim ele disse: traga um pouco de farinha. Depois de jogá-la na panela, disse: sirva-os para os homens. E não havia mais nada na panela que fizesse mal. Um homem veio de Baal-Salisa e trouxe ao homem do verdadeiro Deus 20 pães de cevada, feito com os primeiros frutos maduros, e um saco de cereal novo. Então Eliseu disse: dê isto para os homens comer. No entanto, seu ajudante perguntou: como vou alimentar 100 homens com isso? Ele respondeu: dê para os homens comer, pois assim disse Jeová: eles comerão e ainda sobrará. Então colocou o alimento diante deles, e segundo a palavra de Jeová, eles comeram e ainda sobrou.